Olá, boa tarde. Damos início, damos continuidade, na verdade, ao Júlio das Pretas, o segundo dia de atividades. Hoje a gente tem agora as 5 horas, nesse momento, iniciando o webinar Escritoras Negras Latino-Americanas, e em seguida, às 8 horas, a gente tem uma roda de conversa Tornar-se Negra. Quem vai estar à frente dessa atividade agora, do webinar, Escritoras Negras Latino-Americanas, é a professora Nádia Faria. E eu vou fazer aqui uma apresentação de Nádia, para vocês conhecerem um pouquinho dela, antes dela assumir a palavra aqui no webinar. Nádia Faria é uma mulher negra, periférica, pedagoga, mestre em ensino e doutoranda em educação e professora do IFRN. É escritora, poetisa e amante da leitura. Nádia faz parte do Mulherio das Letras, Zila Mamed, faz parte do núcleo NEAS, que é o Núcleo de Estudos Alta de Souza, e ela também faz parte de outros coletivos, de outros grupos de estudo, entre eles o NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, no IFRN. Ela é pesquisadora do ensino das relações étnico-raciais e de gênero, faz parte do Clube de Leitura Sertão Mulher, do Sarau da Rua, o Ler Mulher São Paulo, do Chica Barrosa, faz também parte dos grupos de pesquisa NERD, o ERN, de Pau dos Ferros, e o Ágora da Universidade Federal da Paraíba. Então, ela também é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. Então, antes de nada, eu vou deixar vocês com Yatamira. Yatamira tem um poema para iniciar a nossa atividade de hoje, e dizer também que Nádia assume, mas eu e a Tamira vamos ficar aqui no apoio para gerenciar as perguntas, porque vai ter um momento de interação com o público aqui no YouTube, no chat do YouTube. Tá certo? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos e todas. E a Tamira? Oi, Cláudia, boa tarde, Nádia, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu vou ler um poema da poeta potiguar negra Alta de Souza. O que são estrelas? Argentinas Sampaio. Ai, quantas vezes eu cismo à noite olhando as estrelas, como quem sonda um abismo. Meu Deus, o que serão elas? E julgo que são pequenas, almas gentis de crianças, voando as plagas serenas, como um bando de esperanças. Caçolas brancas, sagradas, cheias de amor e de encantos, hóstias formosas, nevadas, Eucaristia dos santos. Sonhos de moça partidos, desilusões de poetas, raios de luz desprendidos das asas das borboletas, doces lírios transportados para uma encantada horta, sorrisos tristes, magoados, de uns lábios de noiva morta. Mimosos, lindos novelos, formados da luz serena, que aureolava os cabelos, tão louros da Madalena. Cada estrela, penso, encerra uma alma branca de rosa, que os anjos levam da terra para a santa mais formosa. Deve ser o azul brilhante, o manto azul de Maria, e cada estrela um diamante que neste manto irradia. Ou talvez penas dispersas de uma asa nívea de arcanjo, pupilas em luz imersas dos olhos castos de um anjo. Parecem sírios divinos, no azul imenso e sem véu, ninhos de ouro pequeninos dos beija-flores do céu. E enquanto cismo,
respondem os astros brancos arminhos. Nós somos versos que escondem as almas dos passarinhos. Poema de 1897. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que se encontram aí conosco nesse momento, né? Quero agradecer aqui a Yatamira e a Carla pela apresentação e a Yatamira pela brilhante declamação de Alta de Souza. Eu repito sempre que eu adoro, que eu gosto muito de ouvir essa voz melodiosa de Yatamira. Então, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos à nossa primeira atividade do nosso segundo dia do Júlio das Pretas, do Mulherio Zila Mamed, de Natal, Mulherio das Letras Zila Mamed. Bom, nós vamos falar hoje de um assunto que nos inquietou bastante, que é a produção da escrita negra feminina, né, afro-latino-americana. E é muito, muito importante que a gente, né, discuta sobre essas questões. Quando o Mulherio, né, no seu núcleo de estudos Alta de Souza, que é um núcleo que se dedica a pesquisar, a estudar a escrita negra feminina, né, nós nos deparamos com uma reflexão, na verdade, uma indagação, né, quando estávamos organizando toda essa programação. Nós sabemos que no Brasil, né, as mulheres, né, têm uma produção em relação aos homens muito inferior. E em se tratando de mulheres negras, muito mais ainda, são mais invisibilizadas, têm menos acesso às publicações. E como estamos no 25 de julho, né, agora, amanhã, no nosso último dia, né, que ficou para o dia 25, e nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra na América Latina e no Caribe, e Dia Nacional de Teresa de Benguela, nós nos questionamos. Nós conhecemos tão pouco as escritoras negras brasileiras, e o que será que nós conhecemos das escritoras latino-americanas? Então, esse foi um questionamento que, na verdade, uma provocação que nós estamos aqui para dividir com vocês, né? De forma alguma, nós queremos esgotar as possibilidades de estudo, até porque foi uma pesquisa bastante, né, reveladora. Então, nós trazemos hoje para compartilhar com vocês as nossas inquietações enquanto um clube de leitura de escrita feminina, né, enquanto um núcleo de estudos da escrita feminina negra. Trazemos aqui para compartilhar com vocês esse questionamento. Quais escritoras, ou se você que está me ouvindo, está me vendo, que escritoras latino-americanas você conhece? Qual delas? Qual você ouviu falar? Qual você já leu? Ou qual você não tem contato? Pode passar, por favor. Bom, então o núcleo de estudos Alta de Souza, né, só para a gente rememorar e para quem não conhece, conhecer essa poetisa negra, né, muito expressiva. Alta de Souza nasceu em Macaíba, em 12 de setembro de 1876. Né? Macaíba é um município aqui próximo a Natal. E morreu em 7 de fevereiro de 1901. Foi uma poetisa brasileira da segunda geração romântica, ultrarromântica, baroliana ou mal do século, autora de Horto, que é o livro, né, que ela escreveu e do qual a gente tira alguns excertos para apresentar a vocês aqui hoje. Escrevia poemas românticos com alguma influência simbolista e de alto valor estético, segundo Luiz Câmara Cascudo, é a maior poetisa mística do Brasil. Isso porque os seus poemas têm, né, uma temática mais religiosa. E para vocês experimentarem um pouquinho, pode passar, Júnior, para experimentar um pouquinho dessa poetisa, nós trouxemos também um dos poemas, né, selecionados para a gente, para vocês aqui, chamada Noites Amadas.
Ó noites claras de lua cheia, em vosso seio, noites chorosas, minha alma canta como a sereia, vivendo cantando no amor de rosas. Noites queridas que Deus pranteia, com a luz dos sonhos das nebulosas. Ó noites claras de lua cheia, como eu vos amo, noites formosas. Vós sois um rio de luz sagrada, onde sonhando passo embalada minha esperança de mágoas nuas. Ó noites claras de lua plena, que encheis a terra de paz serena, como eu vos amo, noites de lua. Esse poema foi escrito em 1898 e faz parte do livro Horto. Então, Alta de Souza, essa personalidade, essa mulher, né, muito importante no cenário, né, da literatura brasileira, a qual nomeia o nosso núcleo, né, que não poderíamos deixar de trazer essa pessoa, essa mulher, né, para nomear um núcleo que se destina a falar sobre a escrita das mulheres negras. Pode passar. Por favor. Bom, então voltamos à nossa pergunta, aos nossos questionamentos. Quantas escritoras vocês conhecem ou leram seus escritos? Quantas mulheres vocês sabem que são escritoras ou já leram algum dos seus escritos? Mais um clique, Júnior. Quantas escritoras negras vocês conhecem ou leram seus escritos? Então, enquanto vocês me ouvem, passe aí na memória, busquem na memória quantas mulheres vocês já leram, né? Quantas mulheres vocês sabem que são escritoras e quantas mulheres negras vocês leram ou sabem que são escritoras. Por que eu faço essa pergunta? Justamente por causa da condição da mulher negra na literatura, né? Os dados são bem claros, né, bem postos, que a publicação no Brasil ela é predominantemente masculina e branca. Então, é importante, enquanto mulher negra, enquanto leitora, a gente pensar e dar espaço à produção dessas mulheres, né? E há uma boa produção, embora ainda seja muito irrisória comparada com a produção masculina, né, e branca. Pode passar. E aí, mais uma pergunta para a gente, nós não temos a intenção aqui de respondê-las, mas de provocar vocês, né, para pensar que espaços a sociedade reserva para a escrita de autoria negra feminina. Então, pense aí. Quando vocês entram numa livraria, né, logo de cara vocês identificam os livros de mulheres negras, né? Vocês compram, ou melhor, nós compramos livros de mulheres negras, escritos por mulheres negras, né? Nós damos de presente livros de mulheres negras. Quais mulheres negras nós já lemos? Quais mulheres negras nós, enquanto maioria da população do país que é negra e a maioria é mulher, né, que espaço nós damos à produção das nossas irmãs negras? Pode passar, Júnior. Então, pensando nisso, isso em termos de Brasil, e nós começamos enquanto núcleo, enquanto mulherio, pensar quais autoras latinas nós conhecemos. E aí nós nos deparamos com uma pergunta que, para aquele momento, nós não tínhamos resposta. De imediato, nós não conseguimos identificar, né, na memória nenhuma escritora negra latino-americana. E isso, para nós, foi uma coisa chocante e muito provocativa. E aí nós resolvemos pesquisar, ir atrás, buscar quem são esses nomes da escrita negra, né, afro-latina ou latino-americana, como queiram colocar. E aí nós identificamos, foi uma pesquisa muito complexa, porque tal qual o restante do mundo, tal qual aqui no Brasil, nós conseguimos identificar rapidamente, né, uma quantidade de escritoras brancas, bem rápido, e isso se deu também na pesquisa, e nós pesquisamos, né, fizemos uma pesquisa mais geral, né, por escritoras negras latino-americanas, afro-latinas, foram os nossos descritores de busca,
E a dificuldade foi imensa, porque não há um material vasto em comparação às escritoras brancas, né? Diante dessa dificuldade, nós também começamos a pesquisar por país. Então, nós pegamos o mapa, né, da América Latina e começamos a buscar por países para tentar identificar, né, essas mulheres, essas escritoras negras. E, assim, foi uma pesquisa muito produtiva no sentido de que se descortinou mais uma vez para nós a dificuldade que as mulheres negras têm de acesso à produção, ao pouco material produzido na internet, e quando eu digo pouco, não é que esse material não exista, mas é um material que, considerado, quando a gente compara com o que tem de sites, de produção científica, né, produção acadêmica das mulheres brancas, é muito pequeno em relação às mulheres negras. Nós selecionamos algumas, porque nem todas têm informações precisas, né? Nem todas também. Tem algumas mulheres que nós localizamos, algumas poucas mulheres que nós localizamos, sequer existem registros fotográficos, por exemplo, e como a gente está num webinário, a gente está fazendo esse evento, né, que com um alcance nacional, a visibilidade, a imagem, até para que depois possa ser reconhecida, então nós tivemos que selecionar e escolhemos 4 escritoras afro-latinas, ou latino-americanas, né, escritores negros latino-americanas, para trazer para vocês, não com o objetivo de apenas elas, mas com o objetivo de provocar cada uma de vocês, a buscarem também conhecer, né, tanto as autoras negras nacionais, a gente tem alguns ícones que nós trouxemos para cá também, 3 mulheres negras bem conhecidas, né, mas também se vocês procurarem outras, que nós já temos uma boa gama de mulheres, mas ainda reafirmo que em relação às mulheres brancas e espaço da publicação ainda é bem pequeno em relação às brancas, mas as mulheres brancas. E quando eu digo aí isso, está fazendo um comparativo, devido à conjuntura, né, à questão histórica, mas de forma alguma nós temos as mulheres brancas como inimigas, pelo contrário, né, são nossas irmãs também. No entanto, pela construção histórica do mundo, né, e pelo o formato de sociedade, de representações sociais que nós temos, a gente sabe por que existem mais mulheres brancas com publicações do que mulheres negras. E não é um fenômeno apenas, né, do Brasil, é um fenômeno América, que atinge toda a América Latina e o mundo, né. Então, foi uma pesquisa muito reveladora nesse sentido, que nossas irmãs afro-latinas, né, nossas irmãs negras latino-americanas também, né, se irmanam conosco nas dificuldades, né, da publicação de seus escritos, né, na invisibilidade, né, das redes sociais, né, e quando eu digo das redes sociais, nem tanto, mas a invisibilidade da sociedade para essas mulheres. E aqui eu abro, né, essa primeira, são 4 escritoras, poderíamos ter muito mais, mas em função do tempo e de algumas nós não termos acesso às suas publicações, ao seu histórico, ou um histórico muito resumido, não haver um retrato, uma foto ou um retrato falado. Em algumas foi difícil, inclusive, localizar as capas dos livros para a gente colocar aqui, né? Mas o interessante também é que nessa busca nós encontramos, né, no governo da Colômbia, um site dedicado exclusivamente a poetisas da América Latina, que depois a gente vai socializar aqui. Nós também tivemos que fazer uma seleção, nós tínhamos, a priori, pensado em trazer para apresentar para todos vocês, tanto as escritoras, né, da literatura, né, poesia, conto, romance, crônica, como também as acadêmicas, né, aquelas que produzem livros de pesquisas acadêmicas vinculada a grupo de pesquisa, universidades ou outras instituições. Mas aí, depois de toda a pesquisa, nós resolvemos que, como teremos uma roda de conversa amanhã, que é a roda de conversa de Teresa do Benguela, Sueli Carneiro, nós priorizamos para essa apresentação as poetas, as poetisas,
e deixamos as acadêmicas para se juntarem na roda de conversa, junto com as nossas convidadas, que vão apresentar também as mulheres que marcaram suas histórias, as mulheres que influenciaram suas pesquisas, suas lutas, sua escrita. Então, para abrir, nós abrimos com Teresa Cárdenas Ângulo, que é uma escritora cubana. Ela não é só escritora, é escritora, roteirista, atriz, bailarina e ativista cultural, né? A sua motivação para tornar-se escritora veio ainda na infância, quando começou a ler e ficou frustrada com a ausência de personagens negras nos livros infantis, que é uma coisa bem comum para nós, né? Agora, mais recentemente, nós temos acesso a uma boa produção, né, de livros infantis com representações negras, principalmente porque nós, mulheres negras e homens negros, né, sentindo essa ausência, essa lacuna, começamos a produzir, né, livros infantos juvenis que tragam, né, as personagens negras. Ela é membro da Associação de Escritores da União de Escritores e Artistas de Cuba, recebeu vários prêmios que a acreditam como uma das vozes mais relevantes da literatura para crianças e jovens em Cuba. Pode passar, Júlia. Então, Teresa Cárdenas é essa mulher latino-americana, essa mulher negra que escreve, e aqui nós trouxemos alguns dos seus livros mais relevantes, né? Assim, os livros que têm uma maior projeção, né? Então, aqui a gente tem Minha Mãe, Cachorro Velho e Alof. São 3 livros, os 2 primeiros são os livros que mais repercutem, né? São, digamos assim, os carros-chefes de Teresa Cárdenas, né? E que ganhou vários prêmios. Então, a gente tem aí, né, Minha Mãe, Cartas para Minha Mãe, que ganhou o prêmio Davi em 1997, né? Aí o prêmio da Associação Hermano Saiz, Prêmio Nacional de Crítica Literária, e foi publicado em Cuba, Canadá, Estados Unidos, Suécia e no Brasil pela Palas Editora. Sim, uma outra coisa também que nós priorizamos de trazer para cá, né, que nós queremos é instigar cada uma a buscar essas escritoras também, as escritoras brasileiras também, as escritoras latino-americanas, mas também livros que pudessem ser localizados aqui no Brasil, né? Então, esse também foi um dos outros critérios que nós utilizamos para selecionar essas mulheres, né? Então, procuramos escritoras negras, latino-americanas, cujas produções também tivessem acessível, né, a quem desejar encontrá-las aqui no Brasil, na versão português ou até mesmo na versão espanhol. Então, aquelas autoras que nós não tínhamos tanta informação quanto era necessário, não tinham produção, não estavam sendo publicadas aqui no Brasil, como uma forma de facilitar. Mas elas não saem das nossas cabeças e estão, né, listadas para que a gente também procure ampliar o conhecimento acerca dessas nossas irmãs, né, dos países que compõem, né, a América Latina, para a gente também conhecer a luta, né, do povo negro fora das fronteiras do Brasil, né? E também, devido à temática estar voltada para o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra da América Latina e Caribe, nós também não vamos trazer aqui as escritoras negras, né, africanas, né, nem afro-europeias ou afroasiáticas, né? Nós estamos, né, dentro... a gente foi procurar dentro desses critérios. Sim, procuramos também dentro da produção da literatura popular, nós procuramos a questão a gente procurou a literatura, né, tanto a acadêmica como a mais erudita como a popular, né, sem o critério que, como eu disse, de busca dessas mulheres eram serem mulheres negras, né, escritoras de países latino-americanos e com uma gama de possibilidades, desde dos gêneros, né, até ao público a que se destinava. Então, o Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, também ganhou o prêmio da Casa de las Américas, prêmio da Crítica Literária, prêmio La Rosa Blanca. Ela está publicada em Cuba, Canadá, Estados Unidos, Suécia, Coreia do Sul e Brasil, pela editora Palas também, do mesmo jeito que a Alofi, né?
esses livros, né, eles foram adotados, inclusive, né, em escolas brasileiras públicas e privadas. Seus contos aparecem em diferentes antologias em Cuba e em outros países. Sua obra foi estudada em diversas ocasiões para desenvolvimento de ensaios literários e teses universitárias em Cuba, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela e Brasil. Então, a Teresa Cárdenas ela é bem colocada dentro desse universo. Por favor, pode passar. E, claro, para cada uma delas, nós selecionamos uma poesia, né, um poema, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho de cada uma. Lógico que depois fazer as próprias pesquisas, adquirir os livros, se assim desejarem. Então, Eva, eu sou preta. Deus moldou meus lábios grossos, com os dedos, sinuosamente inclinou meus quadris, olhou nos meus olhos e a colocar a luz. Eu sou a cor da primeira terra do mundo, o mais fértil, o mais profundo. Fui amado desde o começo, e na minha barriga foi coroada a vida. Aqui estão meus seios abundantes, minha boca cheia de histórias e músicas. Tenho constelações entre os meus dedos. A África nasceu de mim. Eu sou Eva. Sou preta, sou. Então, essa é a primeira das nossas irmãs afro-latinas, Teresa Cárdenas, de Cuba. Tem outras mulheres também, não caberiam todas aqui, como eu disse, né? E a gente segue com Virgínia Brindes de Salas, do Uruguai, né? Uma afro-uruguaia. Só tem 2 livros produzidos, já é falecida. A Cárdenas ainda é viva, mas a Virgínia Brindes, ela é falecida. Ela foi uma poetisa da comunidade negra uruguaia, a principal poetisa negra no país, e algumas das nossas pesquisas colocam ela como a única poetisa não vou dizer de relevância, não, mas de maior alcance dentro do Uruguai. Ela também é considerada mais militante dentre os escritores afro-uruguaios. A poesia dela é uma poesia denúncia, né? Sua poesia aborda a realidade social dos uruguaios negros. Então, ela só tem esses 2 livros. Ela morreu bem cedo, né, bem jovem, e sua poesia traz essa denúncia dos maus tratos, né, da realidade dos negros do Uruguai. Então, ela escreveu Pregón de Mari Morena e Cien Carceles de Amor. E, a poesia dela é uma poesia forte, né? E nós buscamos bastante, mas não conseguimos encontrar outra escritora afro-uruguaia, né, com toda essa, embora apenas com 2 livros, mas assim, 1, 2, 3, isso não importa, né? O importante é a produção, o que ela traz em suas poesias, mas ela é considerada o maior nome dentro do Uruguai, né, tanto na poesia como na poesia negra e na poesia denúncia. Por favor, Júnior, pode passar. Então, do livro Cien Carceles de Amor, nós extraímos uma de suas poesias para que vocês possam, né, experimentar, degustar um pouquinho da poesia de Virgínia Brindes de Sala. Preto, sempre triste. Tristeza negra, sua música é dor, silêncio, humildade. Não cruze os braços. Os negros não devem atravessá-los, nunca. Seus antepassados já os cruzaram. Por medo do amor, pela escravidão. Preto triste esquecer. Os navios negreiros, aqueles porões escuros do navio. Horrores, fomes, cílios sofridos. Esqueça tudo que vem lentamente. O desejo de liberdade. Então, essa é a nossa segunda escritora afro-latina, né, a Virgínia Brindes de Sala, uma poetisa afro-uruguaia. Por favor, Júnior, pode passar. E aqui nossa terceira companheira escritora negra, Maria Teresa Ramírez Neiva, da Colômbia, é uma poetisa afro-colombiana. Ela é formada viva ainda, não conseguimos localizar nem nas editoras, né, nos sites que nós procuramos, e nós procuramos bastante. Ainda não conseguimos localizar para esta apresentação,
né, os livros a capa, pelo menos, dos livros da Maria Teresa Ramírez Neiva, né? É formada em História e Filosofia pela Universidade del Valle, ensaísta, poeta e declamadora colombiana, nascida em Corinto, Cauca, de onde se mudou para Buenaventura, no Vale, quando era muito jovem. Por sua força e paixão por declamar, ela foi chamada de furacão da poesia. Achei isso muito interessante, porque ela é bem conhecida como declamadora. Ela recebeu o título de Almadre, que o Museu Rádio concede às mulheres poetas colombianas que alcançam a excelência em suas obras. Então, ela também é bem famosa, bem conhecida na Colômbia, e apesar disso, né, apesar de nossas buscas, não conseguimos printar, né, ou fotografar a capa de seus livros, mas aí estão os livros mais conhecidos dela, La Noche de mi Pel, né, A Balenga e Flor de Palanque. Esses livros são os livros mais conhecidos, mais populares, né, dela, e ela tem outras produções também, né? Por favor, Júnior. E aí eu trago para vocês uma poesia, né, de um dos livros de Maria Teresa Ramírez Neiva, afrocolombiana, Alma Africana. Alma africana, acendeu fogo em mim, chama que chama. Já estou na marimba, o silêncio é despido e coberto de notas azuis. Seios negros violados, lembranças chovem como tiros cruéis, memórias cafres e mandingas, costas negras assumindo o céu, como golpes de enxada. Dedos negros dos meus antepassados se desgastando nas plantações. Uma batida de tambor, uma única voz, silenciosa e manifesta nas vívidas cicatrizes invisíveis. Uma música está nascendo. Na primeira nota é o começo do fim. Minha sombra de cabeça para baixo me olha no espelho. De cabeça para baixo vem uma música e depois outra. Chimacongo, Chimaluango, Yorubá, Locomi. E a música é a música negra da minha raça. Não é mais a valsa dos cavalheiros e maiorais. É a canção da mãe negra, que canta para o filho que está por vir. É a canção da cotovia da minha raça. Torna-se uma estrela. Então, com vocês, essa é uma das poesias de Maria Teresa Ramírez Neiva, poeta afro-latina, afro-colombiana. Por favor, Júnior, pode passar. E aqui a gente tem a nossa quarta, né, e última das que nós vamos apresentar hoje, porque, como eu falei, a nossa pesquisa continua, nós precisamos ter que fazer uma seleção, né, das que poderiam vir aqui hoje, mas é uma pesquisa que está muito ainda incipiente, porque nós queremos chegar e conhecer essas mulheres negras, né? Lógico que a UNEAS tem uma ação prioritária para as escritoras afro-brasileiras, né? Mas também achamos que é interessante e necessário também conhecer as nossas irmãs escritoras negras dos países que compõem a América Latina. E aqui nós temos Shirley Campbell Barr, que ela é da Costa Rica, é uma escritora, né, africana, costarriquenha. Ela é escritora e antropóloga e autora de famosos poemas. Shirley Campbell Barr possui diversas coleções de poesias e publicou dezenas de poemas e artigos em revistas, antologias e jornais de diversos países. Suas obras foram traduzidas para o inglês, francês e português. Seu grande livro de poema tem por título Rotundamente Negra. E aí nós temos os 3 livros mais difundidos, mais conhecidos e mais famosos da Shirley Campbell, que é Rotundamente Negra, Rotundamente Negra e Outros Poemas, e um livro que ela divide com outro autor, Palavras Indeléveis de Pretos Negros. Então, essa é mais uma das nossas, né, descobertas durante a nossa pesquisa, entre outras, né, para as quais nós tivemos que fazer essa seleção. Júnior, por favor, pode passar. E aí, a gente traz para compartilhar com vocês, né, Rotundamente Negra, que é o que nomeia um dos livros, o primeiro livro da Shirley, né? Eu nego categoricamente. Eu me nego categoricamente a negar minha voz, a voz do meu sangue e minha pele.
E eu absolutamente me recuso a deixar de ser eu, parar de sentir bem quando eu olho no meu rosto, no espelho, com minha boca grande e plana, e meu nariz é absolutamente lindo, e meus dentes são absolutamente brancos, e minha pele bravamente preta. E eu recuso categoricamente a parar de falar minha língua, meu sotaque e minha história. E eu absolutamente recuso ser um daqueles que ficam calados de medo, daqueles que choram, porque eu me aceito categoricamente livre, categoricamente preta, incrivelmente bonita. Então, essa é a nossa quarta, né, das nossas autoras afro-latinas que nós escolhemos para trazer aqui para vocês e para colocar uma dúvida razoável, né, uma provocação, uma vontade de conhecer outras escritoras negras dos países que se avizinham a nós aqui na América Latina. Pode passar, Júnior. E aí nós chegamos nas nossas afro-brasileiras, né, as que nós selecionamos para cá são conhecidas, né, Maria Firmino tomou uma proporção, né, e passou a ser muito, muito procurada. Então, Maria Firmina dos Reis, maranhense, né, do século XIX, negra, nascida na ilha de São Luís, no Maranhão. Maria Firmina dos Reis fez de seu primeiro romance Úrsula, em 1859, algo até então impensável, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Ela foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão para o cargo de professora do primário, professora da instituição pública. 8 anos antes da Lei Áurea, criou a primeira escola mista para meninos e meninas, que só durou mais ou menos 3 anos, porque era demais para a sociedade da época, né? Aceitar uma escola onde crianças, meninos e meninas pudessem aprender juntos. Foi um escândalo para a sociedade de Massaricó, em Guimarães, onde ela acontecia a 12 quilômetros da cidade. E aí também eu trago para vocês dois livros, né, que foram editados pela editora Uirapuru, mas existem outras coletâneas também, para quem desejar, né, conhecer mais sobre a obra de Maria Firmina dos Reis. Ela é romancista, contista, cronista, poetisa, escrevia charadas, escrevia música, hinos. Então, uma mulher de uma versatilidade impressionante, né? Ela é a dona do título da primeira escritora afro-brasileira, né? Primeiro livro, romance afro-brasileiro e abolicionista, é Úrsula, de sua autoria. O primeiro livro indianista, que é Gupeva, que é uma novela, né? Úrsula, um romance, Gupeva, uma novela, e A Escrava, conto, né? Ela também escreveu Elvira, e tem um livro publicado também, chamado Canto à Beira-Mar, que é uma coletânea de todos os seus poemas. Então, nesses dois livros, você encontra, inclusive, os recortes dos jornais, né, o álbum íntimo, que seria um diário, né, e todas as produções, as charadas, né, os poemas de encomenda, que ela também escrevia poemas, né, para os apaixonados de encomenda, né, tem todas as publicações. Não só dessa editora, mas outros também, que a gente não está fazendo merchandising, é apenas porque eu tenho, são os materiais que eu tenho acesso, mas existe, inclusive, vocês conseguem baixar a Úrsula gratuitamente, né, aí pela internet, porque é uma obra de 1859, já tem mais de 100 anos, né, provavelmente já está em domínio público. E, como vocês já ouviram muito falar todo esse tempo da Úrsula romancista, então nós trouxemos para cá a Úrsula poetisa, por favor, Júnior, e trouxemos para vocês um de seus poemas, né, que é Esqueça. Os poemas dela, poemas de amor, poemas melancólicos, poemas tristes. Ela era muito versátil, escrevia sobre diversos temas. Então, a gente traz aqui uma poesia, como estamos todas, né? Escolhemos a linha da poesia para trazer para vocês essas afro-latinas. Esqueça. Amor é gozo ligeiro, mas é grato e lisonjeiro, como um sorriso infantil. Promessa doce e mentida, alenta, destrói a vida, é um delírio febril. Muito te amei, minha lira, que triste agora suspira nesta erma solidão.
Bem sabes, ricas de flores, cantava os ternos amores do meu terno coração. Minha afeição não era pura, não era engano, cordura, não era afeto mentido. Se ela assim te não cativa, esqueça que sou altiva, esqueça sim, fé mentido. Então tá aí, né? Esse é um dos poemas da Úrsula Encantos à Beira-Mar, né? E também está numa edição da Câmara, né? Da Câmara dos Deputados, uma edição do governo. Vocês podem também baixar gratuitamente, entrando lá no site da Câmara, e vocês também têm acesso à poesia nesse livro, né? Chamado Úrsula e Outras Obras, né? Que reúne algumas das poesias, inclusive essa. Júnior, podemos passar. Então, essa é a nossa primeira, né? Úrsula Maria Firmino dos Reis, né? Como nossa primeira poetisa para esta apresentação, né? A gente priorizou essas mulheres devido ao seu alcance, né? E sua visibilidade. Então, aí a gente vem com Carolina Maria de Jesus, né? E suas obras. Nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, em 1914, neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. Carolina cresceu em uma família com mais de 7 irmãos. A jovem recebeu o incentivo e a ajuda de Maria Leite Monteiro de Barros, uma das freguesas de sua mãe, para frequentar a escola. Com 7 anos, ingressou no Colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e a segunda série do ensino fundamental. Apesar de pouco tempo na escola, Carolina logo desenvolveu o gosto pela leitura e pela escrita. Em 1930, a família vai morar em Franca, São Paulo, onde Carolina trabalha como lavradora, em seguida como empregada doméstica. Com 23 anos, perde a sua mãe e vai para a capital, onde emprega-se como faxineira na Santa Casa de Franca, e mais tarde como empregada doméstica, e aí a gente conhece depois que ela é catadora de lixo, e no lixo ela conseguia os materiais para sua produção, para sua escrita. E aí nós temos as produções de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Casa de Alvenaria, né? Agora está pequenininho, agora Fome, que eu não consigo ver qual é daqui, que está bem pequenininho. Deixa eu ver aqui em outro local. Bom, eu acho que, se não me engano, Retalhos da Fome. Agora me fugiu a lembrança. Provérbios e Diário de Bitita, né? Esses são os livros, né, que Quarto de Despejo, mas o que lançou, né, no cenário literário brasileiro, né, e os que vieram depois, que não tiveram o mesmo alcance, né, o mesmo alcance do primeiro, de Quarto de Despejo, e aqui Newton está dizendo que na biblioteca do Museu Afro, né, ela dá o nome à biblioteca do Museu Afro. Bacana, obrigada aí, Newton, pela informação. E aí nós temos esses livros, mas também uma coisa que nessas pesquisas nós também descobrimos é a Carolina Maria de Jesus, poetisa. Pode passar, Júnior. E aí nós temos Carolina Maria de Jesus, Antologia Pessoal, que é a reunião dos seus poemas a partir dos seus rascunhos, que foi organizada por José Carlos Sebe, né, pela editora da UFRJ, em 1996. Foram recolhidos os poemas, né, dos seus rascunhos, né, e foi publicado. Isso aqui é uma publicação, obviamente, né, póstuma, mas vem aí para a gente conhecer também essa outra faceta de Carolina Maria de Jesus, que é a poesia. E essa intitulada Muitas Fugiam ao Me Ver. Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava para custear o meu viver. E no lixo encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Carolina Maria de Jesus, né, poetisa, para que a gente conheça. Existem outros desse livro aí também, vocês podem, né, procurar e ter acesso a outras poesias da nossa querida Carolina. Pode passar, Júnior.
E nossa Conceição Evaristo, né? Nossa musa do momento, de todos os momentos, nossa inspiração também, né? Ela nos ensina a fazer da nossa escrevivência, resistência e luta. Então, Conceição Evaristo nasceu em uma comunidade da Zona Sul, nasceu na comunidade da Zona Sul de Belo Horizonte, vem de uma família muito pobre, com 9 irmãos e irmãs. Ela se mudou jovem para um lugar um pouco melhor e que teve que conciliar os estudos, trabalhando como empregada doméstica, até concluir o curso normal em 1971, já aos 25 anos. Mudou-se, então, para o Rio de Janeiro, onde passou no concurso público para o magistério, estudou letras na UFRJ. Na década de 80, entrou em contato com o grupo Quilomboje, onde estão os seus primeiros escritos. Estreou na literatura em 1990, com obras publicadas na série Cadernos Negros, né, publicada por essa organização. É mestre em literatura brasileira pela PUC e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. E aqui nós temos as suas principais obras, né? Ponciá Vivêncio, Becos da Memória, Poemas de Recordação e outros poemas, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, Olhos d'Água, Histórias de Parecenses e Leves Enganos. Então, esses são alguns, né, das produções, tem outros também, participação em outras coletâneas, em antologias. E Conceição Evaristo hoje é um dos ícones da escrita negra, né, que nos faz... Lira, por favor, liga a luz. É isso. Essa mulher que nos inspira, que nos incentiva a escrever, né? Que é um termo cunhado por ela que é muito bonito. Então, Conceição traz essas escrevivências. A noite não adormece nos olhos das mulheres, que é um poema que ela fez em homenagem, em memória a Beatriz Nascimento. Muito bonito. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgula o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde ainais, nizingas, nigambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrima. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede. Então, essa Conceição, mais uma das nossas escritoras afro-brasileiras. Pode passar, Júnior. E aqui, né, a gente finaliza essa apresentação e deixamos o espaço para quem desejar, né, aí colocar no chat alguma pergunta, algum comentário, alguma, né, intervenção, de forma que nós possamos, se nós pudermos responder, estamos aqui para isso. Então, eu quero agradecer imensamente, né, a paciência, né, de vocês de estar aqui nos assistindo, nos ouvindo, né, e que essas mulheres maravilhosas, essas escritoras fenomenais, né, afro-brasileiras, afro-cubanas, né, todas essas nossas irmãs que passaram aqui hoje, que são algumas das muitas, né, que compõem o cenário latino-americano da produção da escrita negra feminina, possa ter deixado vocês com vontade de buscar mais, de conhecer mais, né? É uma pesquisa que nós precisamos, né, fazer e também dar espaço para ler e conhecer a realidade, né, da negritude, do povo negro, nos países que nos irmanam, nos países da América Latina, né? Então, pode deixar a sua pergunta no chat, né? E as meninas estão aí para fazer a interlocução, e eu me coloco agora à disposição para qualquer pergunta que possa ter surgido ou não,
mas com um sentimento de realização, de alegria, de poder estar nesse evento, né, do Júlio das Pretas, do Mulherio das Letras Ilamumed, do núcleo de estudo do Néas Alta de Souza, dessa mulher potiguar maravilhosa, essa grande potência, né, da poesia potiguar e brasileira, e poder estar aqui para compartilhar com as outras escritoras, com as outras mulheres, com os homens negros e não negros, a potência da escrita feminina negra, né, seja no Brasil, seja nos outros países da nossa Latinoamérica, e que elas tenham colocado em cada um de nós o desejo de acessar os seus livros, de acessar a sua escrita, e de conhecer as outras que, infelizmente, nós não podemos trazer aqui em função do tempo, e em função também da localização de informações seguras, né, de imagens e da produção de cada uma delas. Foi muito difícil nós localizarmos, né, alguma poesia, porque a dificuldade de acessar e o tempo que nós tivemos também não foi um tempo tão grande, mas nós não poderíamos nos furtar, né? Não poderíamos nos furtar a fazer isso. Bom, Mainá está perguntando aqui como foi o encontro com essas leituras, né? Que aspectos a gente se reconhece nas leituras dessas mulheres. Mainá, para mim, Nádia, como eu disse no começo da minha fala, foi revelador, porque foi um insight que nós tivemos, né? Inclusive, você estava junto, você é uma das articuladoras, né, desse evento, né? Então, foi esse insight que nos surgiu durante o diálogo, né, durante o planejamento das ações para o Júlio das Pretas, né? O núcleo Alta de Souza, né? Aliás, o Mulherio se juntou, né, para pensar de que forma nós produziríamos um evento que pudesse trazer, né, a discussão em torno da problemática, né, da mulher negra, da sua escrita, e veio esse insight, né, durante as nossas discussões de organização do que seria interessante trazer para o evento, surgiu esse insight. E as escritoras afro-latinas, as escritoras latinas não brasileiras? E aí a gente se deu conta, foi assim, revelador, porque nós nos demos conta que nós não conhecíamos essas mulheres, essas escritoras, e nós ficamos, né, impactados com o fato de nós não conhecermos essas produções, e mesmo assim, tendo a plena consciência que o que foi apresentado aqui é ainda muito superficial, né, a gente não teve tempo hábil de adentrar numa produção mais consistente, então nós tivemos que ler muito rapidamente e selecionar, né, o que traríamos para cá em virtude do tempo, mas para mim, como mulher negra, como escritora, como poetisa, foi impressionante, foi maravilhoso poder ler essas mulheres, mesmo que de forma abreviada por enquanto, mas isso já está na lista das ações do Mulherio e do Néas, né, de nos aprofundarmos nas escritas dessas mulheres. Foi muito significativo, porque nós percebemos que as realidades são muito parecidas, que há uma dificuldade da produção, da publicação dos textos, dos livros dessas mulheres. Isso está posto, né, nos sites que nós visitamos, nos artigos que nós lemos, artigos científicos que nós lemos, né, a saber que essas realidades, né, porque assim, saber a gente até sabe, mas comprovar por meio de uma pesquisa, né, baseada em descritores, na busca minuciosa, né, nos sites, com um tempo, né, um pouco exíguo, mas saber que elas compartilham, né, das mesmas dores que nós, né, que elas compartilham da dificuldade de publicação, que suas escritas são escritas carregadas, né, de dor também, né, carregadas de uma realidade cruel que assola as populações negras, né, em todos os países da América Latina, né, teve esse lado, assim, de cair, né, a ficha de que nós somos, né, que nós nos irmanamos, que nós temos essa sina, digamos assim, né, compartilhada com as nossas irmãs escritores e com nossos irmãos, né, irmãs negros e negras dos outros países. Então, é impactante, né, mas também é gratificante e revelador
saber que as nossas escritas são escritas denúncia, são escritas, né, que reavivam as nossas memórias ancestrais e que afirmam e reafirmam o nosso dever, a nossa missão, né, de batalhar e de levar a quantos a gente possa o conhecimento da história negra, ao conhecimento da escrita negra, mais especificamente. Então, foi, assim, algo que, com certeza, mudou as nossas vidas, no sentido de que ampliou o nosso olhar, né, sair um pouco do umbigo do Brasil, não que esse umbigo, olhar para esse umbigo não seja necessário, é necessário demais, né, e ainda é a nossa principal, né, linha de ação, mas também expandir para outros umbigos, para o umbigo da América Latina e para a escrita, para a escrevivência das nossas irmãs, né, afro-latinas ou latino-americana, como vocês queiram denominá-las. Então, foi muito interessante, né? Mais alguma intervenção, meninas? Fico no aguardo, né, de alguma questão que a gente possa aqui atender. E desde já, enquanto eu fico aqui recebendo algum direcionamento da equipe de suporte, né, que hoje nós estamos aí com a equipe maravilhosa, Carla e a Tamira, a Mainá também dando suporte, tem mais gente, se eu esquecer, me perdoe, a Cristina, a Eusa, estão todas aí. Sim, tranquilo, a Carla vai entrar aqui, porque Elisa Lucinda foi solicitada, outra maravilhosa escritora, né? A gente fica com pena, porque tem que, em virtude do tempo, tem que fazer uma seleção, né, dessas maravilhosas mulheres. Mas aí eu deixo vocês agora com Carla, para ler também, que é uma das minhas escritoras também predileta, tenho paixão, também admiração imensa por Elisa Lucinda. Com você. Vamos atender a pedidos, né? Realmente, para fazer um recorte é difícil, né? São tantas, ao mesmo tempo que é difícil encontrar, quando a gente encontra, são muitas. Então, vamos lá. O poema de Elisa Lucinda chama-se O Poema do Semelhante. O Deus da parecença, que nos costura em igualdade, que nos papel carboniza em sentimento, que nos pluraliza, que nos banaliza, por baixo e por dentro. Foi este Deus que deu destino aos meus versos. Foi ele quem arrancou deles a roupa de indivíduo e deu-lhes outra de indivíduo, ainda maior, embora mais justa. Me assusta e acalma ser portadora de várias almas, de um só som, como um eco, ser reverberante, espelho, semelhante, ser a boca, ser a dona da palavra sem dono, de tanto dono que tem. Esse Deus sabe que alguém é apenas o singular da palavra multidão. É mundão, todo mundo beija, todo mundo almeja, todo mundo deseja, todo mundo chora, alguns por dentro, alguns por fora. Alguém sempre chega, alguém sempre demora. O Deus que cuida do não desperdício dos poetas deu-me essa festa de similitude. Bateu-me no peito do meu amigo, encostou-me a ele, em atitude de verso beijo e umbigos. Extirpou de mim o exclusivo. A solidão da bravura, a solidão do medo, a solidão da usura, a solidão da coragem, a solidão da bobagem, a solidão da virtude, a solidão da viagem, a solidão do erro, a solidão do sexo, a solidão do zelo, a solidão do nexo. O Deus soprador de karmas deu de eu ser parecida, aparecida, santa, puta, criança, deu de me fazer diferente, para que eu provasse da alegria de ser igual a toda a gente. Esse Deus deu coletivo ao meu particular, sem eu nem reclamar. Foi ele, o Deus da par-essência, o Deus da essência par. Não fosse a inteligência da semelhança, seria só o meu amor, seria só a minha dor, bobinha e sem bonança, seria sozinha a minha esperança. Esse poema foi feito numa madrugada, onde ela diz aqui que foi acordada pelo poema.
acho que volta a Nádia agora. Devem ter mais perguntas. Não, valeu. Eu que solicitei agora que nós que estamos na coordenação desse momento de hoje, né, porque nós nos dividimos, né, nós somos um coletivo e nós temos funções compartilhadas, né. Eu quero aproveitar nas minhas palavras finais, agradecer a todos que estiveram conosco, né. Eu acredito que Newton está satisfeito, né, com a declamação de Elisa Lucinda, que eu vi lá no YouTube, que foi ele que pediu. Newton é um companheirão do IFRN, uma pessoa que luta, né, pela valorização da cultura negra, um artista espetacular. E eu agradeço a todas e todos que estiveram aqui conosco. Esse evento foi feito com muito carinho, pensando nas particularidades da realidade, né, da escrita negra feminina, né, da necessidade da gente discutir sobre essas questões, da gente refletir. E o nosso desejo é que a cada dia a gente consiga, né, colocar uma sementinha de desejo, de vontade, de ir além, porque nós sabemos que o que nós colocamos aqui é muito pouco, né? Não dá para a gente aprofundar como gostaríamos, mas a gente está aqui fazendo esse trabalho de formiguinha, de plantar uma semente em cada um, para que vocês percebam que as mulheres negras produzem, e eu vou frisar bem mulheres negras, porque é a nossa temática, né, nosso mulherio, que o mulherio negro produz, e produz muito. Se não está nos espaços que deveria, é por causa dos barramentos, dos impedimentos de acesso à publicação, né? E, assim, uma coisa que eu sempre digo, inclusive aos meus alunos, não acreditem em mim, né? Não estou dizendo que eu sou mentirosa, não, tá? Mas não acreditem em mim. Façam suas próprias pesquisas, porque não há nada mais bacana do que a gente ter consciência, ter certeza da informação que a gente passa, é uma informação válida, porque eu digo, olha, não acreditem em mim, duvidem de mim o tempo inteiro, busquem por vocês mesmos, não aceitem nada que venha da cabeça dos outros. Gostou da ideia? Vá atrás e confirme, porque aí, além do que foi plantado aqui, você vai ampliar, né, o seu conhecimento e vai tirar suas próprias conclusões. É a mesma coisa que eu digo. Não acredite só porque eu estou falando, porque nós estamos aqui. Busque essas mulheres, pesquisem, leiam, né, comprem seus livros, valorizem, vamos acionar o mercado em favor delas, porque quanto mais procurarmos livros escritos por mulheres, mais as editoras e mais as livrarias terão, né, em busca da venda, né, em busca de vender, e isso vai abrir o mercado para essas mulheres que estão aí na produção. Então, aqui eu me despeço e deixo as meninas para alguma saudação final, né? E lembrando que o Mulherio, que o Júlio das Pretas não termina aqui. Nós temos mais eventos daqui a pouco, né? Eita, Cristina chegando aí com mais uma questão bem rapidinho aqui, meninas, só um minutinho. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, Cristina, enquanto Mulherio, enquanto NEAS, a gente tem consciência da importância, né, das produções das mulheres negras no que diz respeito à escrita, e uma das formas de a gente, né, tirar elas dessa invisibilidade é usando da sua escrita, trazendo para momentos como esse, né, mostrando às pessoas o que elas produzem, instigando a busca e o conhecimento e a compra de seus materiais, daquilo que ainda está, e do que está em domínio público também. Né, chamar a atenção da sociedade, de nós mulheres, porque nós mulheres precisamos ler mulheres. Nós somos, né, o Brasil é um país feminino, nós somos a maioria, basta procurar aí o censo. Então, se não há uma procura por essas mulheres, é porque nós, mulheres, não estamos lendo mulheres, não estamos comprando mulheres. Então, se nós, maioria da população brasileira, que é mulher, né? E essa maioria da população também é mulher negra, então se a gente começar a valorizar a produção de nossas irmãs, de nossas mulheres, nós vamos trazê-las, né, pela força da nossa ação individual e coletiva, essas mulheres para o patamar de igualdade das escritoras brancas e dos escritores brancos e negros, né? Então,
uma das estratégias são essas. E mais uma vez aqui eu agradeço e passo aqui a fala para algumas das meninas, e finalizando que estamos só na metade do nosso evento, tem mais coisa às 8 horas para a nossa conversa. Um beijo a todos e obrigada. Nádia, eu coloquei aquele link que você repassou hoje. Foi um Machado seu. Muito. Se você também quiser falar um pouquinho sobre ele, porque eu não cheguei a abrir, mas eu passei agora que Mainá pediu algumas referências aí, então eu coloquei lá no chat. Nas minhas buscas, né, eu digo minhas porque foi eu que achei esse link, mas todos nós estávamos envolvidos na captura, né, das mulheres. Mas nessas minhas últimas buscas para complementar o material que foi produzido, eu me deparei com esse link, né, que é de uma biblioteca da Colômbia, onde eles têm um acervo de poesias somente de mulheres dos países da América Latina. Então, você entra lá nesse site, que é colocado aí para vocês no chat, e aí vocês vão lá tanto você localiza por mulher, né, a poesia, como por país, e aí você clica no país e automaticamente vai abrir o menu lateral com o nome das mulheres que constam nesse site. Alguns países mais mulheres, outros menos, mas o importante é que é uma fonte, né, do governo colombiano que nos dá acesso às poesias de diversas mulheres, né, nos diversos países que compõem a América Latina. Certo? Vale a pena conferir. Então, eu acho que por aqui. E Altamira, você quer falar alguma coisa, declamar uma poesia com essa sua linda e maravilhosa voz, enquanto a gente busca essa informação para deixar aí para as meninas e para os meninos, né? Eu estou com outra aqui de Alta de Souza. Então, aproveita enquanto a gente tenta. Por favor, enquanto a gente localiza o site para socializar com todo mundo, para elas também terem acesso a essas mulheres. Enquanto isso, a gente providencia aqui do o livro site. Horto, Outros Poemas e Ressonâncias, pela editora da UFRN. Quem quiser. Aqui tem a coletânea de todos os poemas da Alta. O nome do poema é Meu Coração. Meu coração é como a noite escura, cercada só de dores adormidas. É como um negro túmulo vazio, onde repousam esperanças idas. Meu coração é como a folha murcha, que o vento frio desligou da flor. É como uma ave que se vê sozinha, sem lar, sem pão, sem vida e sem amor. Meu coração é como a nota triste, que se evola dos sinos magoados, quando da igreja, nas serenas torres, a gemer, dobram finados. Meu coração é como a nuvem negra, que cobre a terra nas manhãs geladas. É uma pálida andorinha morta, num leito frio de ilusões passadas. Com esse poema, eu encerro a minha participação no webinar, agradecendo as meninas e todos vocês que prestigiaram o webinar, né, com falas tão necessárias, tantas mulheres que a gente nem tinha ideia que existiam, né, e tão lindas, poemas de vozes tão belas, né? Então, gratidão a todos. Eu consegui colocar, Carla. Eu consegui colocar lá, tá Pronto, aí. então, Podem procurar meu nome. Eu coloquei o link. Vale a pena conferir, né? Daqui a pouco às 8 horas, vamos ter uma roda de conversa poderosíssima. Várias mulheres falando sobre o tornar-se negra. Quando foi, em que momento da vida de cada uma delas, e são mulheres maravilhosas, belíssimas, de diversas áreas, que vão compartilhar conosco, né, o que é isso, tornar-se negra. Então, a gente conta com vocês daqui a pouco, tá? Nesse mesmo canal. E dizer que amanhã também nossa programação está vastíssima, mas aí na próxima roda de atividade a gente passa para vocês o dia de amanhã, que vai tem coisas de tudo, de lançamento do livro, né, a leitura do
do Mulherio, de Maya Angelou, vai ter um bocado de coisa. Outras, se vocês acharam que a gente acabou, que não tem mais mulheres para a gente trazer, ó, acabou não. Na roda de amanhã, né, 5 mulheres vão trazer outras mulheres, então teremos mais mulheres negras para conhecer, reconhecer, né, e admirar. Beleza? Então, um abraço a todos. Muito obrigada. Abraço. Até mais tarde, né? Até às 8 horas. E só falar que a gente tem agora um estandarte, deixa eu ver aqui de qual lado eu fico, o estandarte que foi feito pela artista, aliás, a multiartista Sivone Medeiros, certo? Um estandarte do Mulherio das Letras. Lindo. Então, gente, a gente encerra por aqui, né, Carla? Tem mais alguma coisa para colocar? Não, só isso mesmo. Então, a gente encerra por aqui nossos agradecimentos e aguardamos todos vocês na próxima atividade, às 8 horas, nesse mesmo canal, a roda de conversa com mulheres negras lindas, maravilhosas, contando o que para cada uma o que é se tornar-se negra. Então, foi um prazer estar com vocês, até breve.